Tem um assunto que saiu ontem à noite e que está trazendo bastante preocupação por parte dos brasileiros, por ser uma pessoa muito querida da população brasileira. Estou falando do apresentador de TV, Fausto Silva. Ontem, um boletim médico divulgado pela equipe médica do Hospital Albert Einstein confirmou que Faustão entrou oficialmente na fila de espera por um transplante de coração. Faustão está internado há 16 dias e agora ele aguarda esse transplante do coração. Ele tem 73 anos, recebeu a indicação médica para um transplante. A informação foi divulgada pelo Hospital Albert Einstein. O comunicado é assinado pelo médico Fernando Bocal. A nota diz ainda que Faustão encontra-se sob cuidados intensivos, está em diálise e necessitando de medicamento para ajudar na força de bombeamento do coração. O comunicado afirma que Faustão já foi incluído nessa fila de transplantes. O boletim médico diz que ele encontra-se com cuidados intensivos em virtude do agravamento do quadro e diz: há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. E diz que ele foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que leva em consideração para a definição da priorização o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. A gente pediu ajuda aqui a um cardiologista que também atua em transplante de coração, para que a gente possa entender melhor quais são as necessidades de Fausto Silva e como é que funciona também isso. Está conosco aqui o Dr. Guilherme Vigará, ele que é da equipe de cardiologistas, Viganò, que é da equipe de cardiologistas do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Olá, Dr. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Bom dia, Fabiola, tudo bem? É um prazer participar do UOL. Bom, claro que a Estamos aqui gente para tirar não. algumas dúvidas. Isso, Me ouvem bem? a gente sabe que estou te ouvindo bem, a gente sabe que o senhor não faz parte da equipe de médicos que está cuidando, né, de Fausto Silva. No entanto, pode nos explicar um pouquinho como é que funciona esse transplante de coração, porque quando veio a notícia que ele vai precisar de um transplante de coração, claro que isso causa surpresa e preocupação pela complexidade, né, de um transplante de coração e, mais do que isso, sobre a dificuldade de conseguir um coração. A fila de pessoas que está ali à espera de um coração é grande, né? Se fala mais ou menos em 40 mil pessoas nessa fila de espera. Como é que funciona isso, ô, doutor Guilherme? Quer dizer, quando se fala Faustão entra na fila, existe um tempo para isso? Como é que funciona essa fila? Isso, exatamente. Então, assim, só para colocar alguns pontos iniciais, né? O transplante cardíaco, ele é uma terapia substitutiva quando não há mais uma possibilidade que o tratamento clínico, o tratamento através de medicações, surtam um efeito e consigam compensar a doença de base do paciente, né? Então, assim, a insuficiência cardíaca, ela é uma via final da quase todas as doenças que acometem o coração, né? Então, pacientes que têm desde hipertensão arterial, diabetes, que sofrem de infarto, todos eles podem acometer o coração de alguma maneira, e isso pode fazer com que o coração enfraqueça, perca força ao longo do tempo, né? Se esse coração, ao longo do tempo, não responde aos tratamentos aos quais ele foi submetido através de medicações, esse qualquer paciente, né, pode acabar precisando trocar o coração, né? Fazer um transplante para que consiga sobreviver por mais tempo, né? Então, quando a gente define por colocar um paciente em lista de transplante, é porque a gente realmente já viu que não há possibilidade de fazer tratamento por outras vias, né? Então, no caso do Fausto, o que aconteceu é exatamente isso, né? Foi iniciado um tratamento inicial por refratariedade, né, por não resposta adequada, e por piora clínica, ele foi incluído para a lista de transplante. A lista de transplante, uma vez que entra-se nela, ela é uma fila comum, né? Então, independente se o paciente entrou por ela através do SUS ou através de convênio, esse paciente ele enfrenta a mesma fila, tá? Existem critérios bem definidos para determinar quando vai chegar a vez do paciente receber o coração para ele, né? E o critério base é o tempo de fila, né? Então, quem entrou há mais tempo está
na frente da fila. Porém, existem algumas situações em que o paciente não consegue esperar esse tempo na fila. Ele precisa passar na frente dos outros. E esses critérios são sempre por gravidade, né? Então, aquele paciente que está mais grave, que está precisando de um suporte maior, que tem menos tempo de vida, esse paciente ele precisa ser priorizado. E isso daí existem regras muito bem definidas que são seguidas no Brasil de uma maneira muito adequada, de uma maneira muito correta, né? Que em todos os estados, incluindo Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo, e um desses critérios, por exemplo, é o uso dessas medicações que nós chamamos de inotrópicas, que são medicações que ajudam o coração a bater mais forte, né? A partir do momento que um paciente que está em lista precisa de medicações para ajudar o coração a bater mais forte, a gente percebe que esse é um caso mais grave, né? Então ele precisa passar na frente, ele precisa ter uma prioridade em relação aos outros casos, porque ele não consegue aguardar tanto tempo quanto outros pacientes em lista. Agora, o senhor falou sobre uma fila comum, uma fila única. A fila única no Brasil inteiro ou essas filas são estaduais, doutor? Essas filas elas tendem a ser regionais, até porque quando a gente pensa em transplante, não é viável que eu receba, por exemplo, um coração de um outro extremo do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente fala em transplante cardíaco, todo o processo, o procedimento cirúrgico, ele precisa ser muito rápido, né? Então, eu não tenho muito tempo, muitas horas para poder buscar um coração muito longe. Então essas filas acabam sendo regionais, né, justamente por essas questões de distância, tá? Então, obviamente que apesar de ser uma fila comum para todos, respeita-se uma certa regionalidade. E a gente sabe sobre a questão da doação de órgãos no Brasil, né, doutor Guilherme? Eu estava vendo os últimos números de 2021, nem sei se o senhor tem atualização sobre isso, mas a gente teve uma queda de doação de órgãos, nunca tivemos muitas doações no Brasil, né? Aliás, realizamos até poucos transplantes dentro das necessidades de transplantes. Falamos aí sobre essa fila enorme de 40 mil pessoas, só que são poucos transplantes por ano que são feitos no Brasil de coração, por exemplo, diante da necessidade que deveria ser feito. Há alguma expectativa, por exemplo, quando a gente fala o Faustão entrou na fila de espera por doação, de que possa haver um aumento no número de doação de órgãos no Brasil por conta de uma entrada na fila de alguém que é muito conhecido, por exemplo? Sim, a fila, sim, realmente temos um grande problema, porque nós temos muitos pacientes esperando por um coração, né? E a gente sabe que em torno de 20% desses pacientes acabam tendo de maneira mais fácil, né, um acesso a coração, tá? Isso não vale para outros órgãos, tá? É mais para o coração, do qual nós temos uma dificuldade bem grande em conseguir encontrar uma compatibilidade, que a gente precisa encontrar um coração que dê certo para o tamanho daquele paciente, para o tipo sanguíneo daquele paciente. Então, não é simplesmente, temos um coração, podemos utilizar. Ele precisa preencher critérios, né, para que seja adequado para aquele paciente em questão, né? Então, não é basicamente captar e transplantar. Então, o coração ele precisa ser compatível, né, não apenas com o tipo sanguíneo, mas com um monte de outros critérios que nós utilizamos quando a gente avalia uma possibilidade de transplante. A oferta hoje, a doação de órgãos dos pacientes no Brasil hoje é muito baixa, né? Isso daí por diversos motivos. Um dos motivos ainda é a pouca informação que a população geral tem. Por conta disso, gera um grau importante de preconceito ainda com relação à doação de órgãos, né? Isso a gente enfrenta esse desafio muito grande. E existem campanhas anuais que a gente tenta conscientização da população em geral para aumentar a quantidade de doação de órgãos, porque a gente sabe que existem muitas pessoas na fila ainda aguardando doação e é muito difícil encontrar, né? Então, situações como essas, né, em que uma pessoa famosa com renome nacional e internacional, como o Faustão, entrando na lista, é um momento, sim, da gente levar para a população essa campanha, né? Levantar essa bandeira novamente de quão importante é a doação de órgãos, né? Então, a partir do momento que existem critérios para doação, ela
unicamente ela beneficia várias pessoas, né? Então, existem filas enormes ainda aguardando, de pessoas aguardando um fígado novo, esperando transplante renal, transplante de fígado, transplante de coração, pulmão. Então, são situações que a gente ainda demanda, a gente está muito atrás ainda na quantidade de doação, que com certeza ajudaria brasileiros em todos os estados. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa comunicar aos seus familiares, né, que quer doar, no que você preenche, por exemplo, hoje mesmo até nos telefones, nos smartphones, quando você faz, né, aqueles contatos, você pode colocar lá também que você é a favor de doação dos seus órgãos, ou deixar por escrito também é uma maneira, né, porque é o familiar que vai acabar procedendo dessa maneira. Agora, doutor Guilherme, o senhor falou um número muito impressionante, né, quer dizer, 80% das pessoas que estão na fila do coração acabam não conseguindo, né? O senhor falou que apenas 20% mais ou menos é que conseguem, né? Esse transplante, é mais ou menos isso? Só queria confirmar esse número que o senhor falou. 80% do que estão na fila acabam não conseguindo o coração? Isso, por diversos motivos, né? Não Tá. só por não oferta, né? Mas por muitos motivos esses pacientes acabam não chegando até lá. Aham. A prioridade da fila, que o senhor também citou rapidamente, o senhor falou sobre a questão de a pessoa estar utilizando medicamentos. Por exemplo, no boletim médico do Fausto Silva diz que ele está necessitando de um medicamento para o bombeamento do coração. O fato de ele estar usando esse medicamento, o fato de ele ter 73 anos, isso coloca ele como uma das prioridades da fila ou não? Isso. A idade em si não é critério de priorização, né? Porém, a necessidade dessas medicações que ajudam o coração a bater mais forte, né? A conseguir mandar sangue adequadamente para todas as regiões do corpo, isso sim, ah, entra como critério de priorização. Claro que não é só o fato de precisar da medicação, mas em que dose que a medicação está, né? Então, a partir de uma dose moderada dessas medicações que ajudam o coração a bater mais forte, preenche-se sim critério para entrar na frente na fila. E aí ele fica, por exemplo, até chegar o coração, até conseguir o transplante, ele precisa ficar realmente internado, até conseguir esse transplante. Não necessariamente. Existem dois perfis de pacientes, né? Existem aqueles pacientes que estão muito graves a ponto de precisar esperar o transplante no hospital, né? Esses pacientes a gente já percebe que tem uma gravidade maior, e dentro desses pacientes, um grupo deles estarão priorizados. E existe o outro lado também, que são os pacientes que estão em casa, né, que têm uma doença muito grave, porém estão compensados, estão não necessitando de hospitalização. Esses pacientes podem ficar na fila também aguardando a chegada do seu coração, né? Só que eles não ficam priorizados. O senhor sabe mais ou menos quantos transplantes são feitos por ano no Brasil? Tem esse número? Assim, tem essa ideia? Olha, esse eu vou ficar no Brasil inteiro eu vou ficar devendo para ti, Tá, o do último ano. mas não é muito, né, doutor Guilherme? Porque quando a gente vê Não, o tamanho o tamanho da fila, você fica impressionado, né? Porque eu tinha visto aqui 300 e poucos transplantes de coração, de doações de coração. Eu achei muito pouco esse isso. número. Não sei se é mais ou menos isso, quer dizer, é um número bem O número, baixo. infelizmente, não é tão, o número realmente não é tão elevado por conta disso, por conta de todos esses fatores que eu citei previamente para ti. É muito forte. Bom, Isso são os grandes desafios que a gente acaba enfrentando, né? Tentando, nessas bandeiras que a gente levanta, tentando ajudar os nossos pacientes, né? Realmente conscientizando a população, conscientizando os familiares, né? Então, tudo isso é muito importante, porque quantas são as famílias que já discutiram sobre doação de órgão, né? Na grande maioria dos casos, a família nunca conversou e a primeira abordagem dela, o primeiro contato que a própria família vai ter na situação de pensar sobre doação já é quando o seu familiar já está internado num hospital, já em uma situação grave, né? Então, isso não se discute em casa, não se discute em momentos em que aquela família não está passando por isso, né? Seria por isso que seria tão interessante que nós conseguíssemos campanhas maiores, né, com uma abrangência maior, para realmente conscientizar a população a falar sobre isso e pensar sobre isso antes de qualquer coisa, né? e aí é muito interessante, já que o senhor está tocando nesse Então, para assunto. que as pessoas Normalmente, já tenham essa ideia amadurecida.
Aham. Agora, por exemplo, qual é o coração ideal para ser doado, né? São de pessoas mais jovens, ou não tem questão de idade? Qualquer pessoa pode doar o coração. Como é que funciona isso? Quais são, os maiores doadores de coração normalmente? O perfil da pessoa? Uhum. Idealmente, os corações que a gente acaba tendo como ideais, né, para a realização de um transplante são de pacientes mais jovens, né, justamente porque esses corações ainda não sofreram, né, as consequências que a idade vai gerando no próprio coração, né, como doenças da circulação, aquela doença arterial coronariana, né, pode desenvolver um infarto mais à frente. Então, nós sempre priorizamos, né, a doação, né, de pacientes mais jovens, né, o que não quer dizer que pessoas doadores com uma idade um pouco mais avançada também não possam fazer doação, né? Esse critério, essa avaliação, ela é muito individualizada, né? Então, a cada vez que existe uma possibilidade de acontecer um transplante, é sempre analisado caso a caso, coração a coração, individualmente. Então, sempre é passado por uma análise importante para a gente definir se aquele coração, com todas as suas características, desde a idade do doador até as doenças que esse paciente possivelmente tenha, né? Se ele se encaixa como um coração adequado para a doação ou não. E a retirada desse coração, ela ocorre em que momento? Porque o senhor falou de pessoas jovens, né? Normalmente o jovem ali morre num acidente, infelizmente, ou algum outro tipo de doença. Como é que é essa retirada e essa decisão? Né? Olha, os familiares falam assim, vamos realmente doar o coração. Qual é o momento dessa retirada do coração da pessoa? Isso. Então, assim, isso daí é um momento que ele é muito complexo, né, em termos, assim, complexo, porém rápido, tá? Que acontece no, durante o processo de doação, né? Então, a partir do momento em que esse paciente, que como o exemplo que a senhora citou, passou por um acidente, né, teve uma lesão cerebral grave e irreversível, esse paciente acaba evoluindo para uma morte encefálica, né? Então, foi constatado que esse paciente não tem mais atividade cerebral, que esse paciente desenvolveu uma morte encefálica. Esse paciente ele foi decretado como óbito, né? Então ele não tem mais vida, ele não, com certeza ele não tem mais a possibilidade de viver. Porém, nessa fase que o cérebro foi lesado de uma maneira irreversível e que não há mais status vital nesse paciente e o coração segue batendo, esse é o momento em que passam-se por todos os trâmites legais, né, de orientação da família, de consentimento da família, a família compreende, concorda com a doação, então é feito um planejamento do melhor momento para a retirada, para a busca do coração. E daí, nesse momento, não é feito apenas a retirada do coração, mas também de todos os órgãos para aquele paciente. Isso é feito de uma maneira muito ágil, para justamente respeitar todos esses tempos que eu comentei, antes na entrevista. Olha a complexidade, né? Doutor Guilherme, muito obrigada por estar aqui ao vivo no UOL, trazendo um pouco mais de detalhe como é que funciona o transplante de coração no Brasil, já que esse acabou virando um dos assuntos também desse início de semana. Com essa triste notícia de que realmente a situação do Faustão é grave, ele precisa realmente de um transplante e entrou oficialmente nessa fila única que existe no nosso país. Como o senhor disse, não importa se é paciente do sistema público ou privado, ele entra numa fila única e a dificuldade em conseguir um coração nesse momento no Brasil. Muito obrigada e até a próxima, doutor Guilherme. Até, um abraço, tchau, tchau. Até.